Você já se perguntou se a história que sempre lhe contaram sobre a Bíblia está completa? E se eu lhe dissesse que um dos maiores mistérios da humanidade foi deliberadamente ocultado por séculos? O papel dos negros na Bíblia foi distorcido, escondido e até negado. Mas hoje vamos revelar uma verdade que desafia tudo o que nos foi ensinado. Desde as imagens europeizadas de figuras bíblicas até a narrativa que omite a presença africana, a verdade tem sido enterrada sob camadas de equívocos. A Bíblia nos dá pistas claras de que os negros sempre estiveram no centro do plano divino. Mas por que isso nunca foi enfatizado? O que há por trás dessa tentativa de apagar a herança africana das Escrituras? Se você está pronto para descobrir a verdade, prepare-se. Vamos explorar fatos bíblicos surpreendentes que mudarão sua perspectiva para sempre. E lembre-se, isso não é sobre divisão, é sobre revelação. Antes de continuarmos, certifique-se de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder conteúdos impactantes como este. A presença africana na Bíblia começa desde os primórdios da humanidade. O livro de Gênesis nos diz que Deus formou o homem a partir do pó da terra. Agora pare e pense, qual é a cor do solo das regiões onde a civilização começou? No Oriente Médio e na África, a terra tem tons escuros, marrons e avermelhados. Isso significa que Adão, o primeiro homem, provavelmente tinha a pele escura. A ciência também reforça essa visão. Pesquisas genéticas indicam que os primeiros humanos surgiram na África. As evidências arqueológicas apontam para um continente vibrante e cheio de vida muito antes das grandes civilizações que conhecemos. Isso significa que, desde a criação, os negros estavam dentro do plano de Deus. Além disso, Gênesis menciona terras como Cush e Put, que são os nomes antigos da Etiópia e da Líbia. Isso prova que a Bíblia reconhece a presença africana em sua narrativa desde os primeiros capítulos. A história bíblica está cheia de personagens negros que desempenharam papéis cruciais. Vejamos Nimrod, um dos primeiros governantes mencionados na Bíblia. Ele era neto de Cam, cujo nome significa queimado ou escuro. A descendência de Cam se estabeleceu em terras africanas e Nimrod se tornou um poderoso rei, fundando civilizações como Babilônia e Nínive. Seu domínio mostra que os povos africanos tiveram grande influência no mundo antigo. Outro exemplo impressionante é Moisés, que se casou com uma mulher etíope. Esse fato causou polêmica entre seus próprios familiares. A Bíblia relata que Miriam e Arão criticaram Moisés por ter se casado com uma mulher negra. A resposta de Deus foi clara. Ele puniu Miriam com lepra, tornando sua pele extremamente branca como uma forma de repreensão. A rainha de Sabá também é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia. Ela governava um reino africano próspero e viajou até Jerusalém para testar a sabedoria do rei Salomão. Segundo tradições etíopes, dessa união nasceu um filho, Menelik I, que deu origem à dinastia real da Etiópia, conectando diretamente o continente africano à linhagem de Davi. Outro personagem notável é Simão de Cirene. Ele foi o homem escolhido para carregar a cruz de Jesus no caminho para a crucificação. Cirene ficava no norte da África, na região da atual Líbia. Isso significa que no momento mais crucial da história cristã, um homem negro teve a honra de ajudar Jesus a carregar o fardo da humanidade. A influência africana também se estende à expansão do cristianismo. Em Atos, encontramos um oficial etíope que viajava lendo o livro de Isaías. Filipe, um dos discípulos, explicou a ele o significado das Escrituras e o batizou imediatamente. Esse etíope, então, levou o cristianismo para a África muito antes de a Europa sequer ouvir falar do Evangelho. A verdade é que o cristianismo não é uma religião exclusivamente europeia.
como muitos foram levados a acreditar. A fé cristã estava presente na África desde os tempos bíblicos. Igrejas foram estabelecidas no Egito e na Etiópia, muito antes da colonização europeia. Um dos maiores teólogos da história, Santo Agostinho, era africano e teve um papel fundamental na teologia cristã. Mas então, por que essa verdade foi escondida? Ao longo da história, houve um esforço deliberado para marginalizar a presença africana na Bíblia. Isso aconteceu porque a narrativa dominante foi moldada por aqueles que detinham o poder. O cristianismo foi retratado como uma religião europeia, apagando séculos de influência africana. Uma das maiores mentiras utilizadas para justificar a opressão dos negros foi a chamada maldição de Cam. Segundo essa interpretação distorcida, os descendentes de Cam teriam sido amaldiçoados a viver como escravos. No entanto, essa ideia é completamente falsa. Na realidade, a Bíblia diz que Noé amaldiçoou Canaã, e não Cam. Os descendentes de Canaã se estabeleceram no Oriente Médio e não na África. Além disso, a maldição não tinha nada a ver com cor de pele ou escravidão perpétua. Ela foi cumprida quando os israelitas conquistaram a terra de Canaã. No entanto, traficantes de escravos usaram essa falsa interpretação para justificar séculos de opressão. A verdade bíblica é que Deus condena a escravidão e a opressão. Em Êxodo, ele libertou os israelitas do cativeiro egípcio. Em Isaías, ele declara que ama a justiça e odeia a opressão. No Novo Testamento, Paulo escreve que em Cristo não há distinção entre judeu e grego, escravo e livre. Isso significa que, aos olhos de Deus, todas as pessoas são iguais. Mas há mais um detalhe impressionante que precisamos abordar. A Bíblia contém profecias que parecem descrever o sofrimento enfrentado pelos negros ao longo da história. Em Deuteronômio 28, Deus adverte os israelitas sobre as consequências da desobediência. Uma dessas profecias diz que eles seriam levados em navios para uma terra estrangeira, onde seriam vendidos como escravos. O que isso lembra? O tráfico transatlântico de escravos, onde milhões de africanos foram forçados a deixar suas terras e viver sob opressão. Embora essa passagem não se refira exclusivamente aos negros, a semelhança com os eventos históricos é impressionante. Isso nos mostra que a Bíblia reconhece o sofrimento e a injustiça que muitos povos enfrentariam. Mas a promessa de Deus também é clara. Ele trará justiça e restauração. A boa notícia é que Deus nunca abandona seu povo. A história dos negros na Bíblia não é apenas de sofrimento, mas também de força, fé e propósito divino. Desde o começo, Deus incluiu os negros em seu plano. Eles foram líderes, profetas e reis. Eles foram parte essencial da história sagrada. Se você já ouviu que sua fé é uma invenção europeia ou que os negros não têm lugar na Bíblia, saiba que isso não é verdade. O cristianismo pertence a todas as nações, tribos e línguas. A Bíblia nos diz que no fim dos tempos, uma grande multidão de todas as nações estará diante do trono de Deus. Isso significa que você faz parte do plano divino. Sua identidade não é definida pelo que a sociedade diz, mas pelo que Deus declara sobre você. Você foi criado à imagem dele. Você foi chamado para um propósito maior. Você foi escolhido. Agora que essa verdade foi revelada, o que você fará com ela? Permanecerá calado ou compartilhará essa mensagem com os outros? Se você acredita que essa história precisa ser contada, ajude-nos a espalhar essa revelação. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo impactante como este. Ao longo dos séculos, a narrativa sobre a presença dos negros na Bíblia foi distorcida ou apagada. Mas quando olhamos para as Escrituras, sem preconceitos históricos, descobrimos algo surpreendente.
A presença africana está profundamente enraizada na história sagrada, e os negros desempenharam papéis fundamentais no cumprimento do plano divino. Um dos aspectos mais impressionantes da Bíblia é como Deus sempre usou pessoas negras para demonstrar sua glória e cumprir seu propósito. Por exemplo, o Evangelho chegou à África antes mesmo de alcançar a Europa. O oficial etíope, mencionado no livro de Atos, foi um dos primeiros convertidos ao cristianismo e levou a mensagem de Jesus para o continente africano. Isso significa que o cristianismo não foi introduzido na África pelos colonizadores europeus, como muitos acreditam, mas sim pelos primeiros seguidores de Cristo. Outro detalhe crucial é a importância da África na vida de Jesus. Quando Herodes ordenou a matança dos bebês em Belém, um anjo avisou José e Maria para fugirem para o Egito. Esse detalhe é frequentemente ignorado, mas levanta uma questão importante. Por que José e Maria foram para o Egito, um território africano? A resposta é simples: porque ali eles estariam seguros. Se Jesus e sua família tivessem uma aparência europeia, eles se destacariam facilmente na população local. Mas, ao contrário, eles eram capazes de se misturar entre o povo egípcio, o que sugere que sua aparência era semelhante à dos africanos e semitas da região. O Egito foi mais do que um refúgio para Jesus. Ao longo da história bíblica, vemos a influência africana em vários momentos cruciais. Moisés, por exemplo, foi criado no palácio do faraó, uma das civilizações africanas mais poderosas da antiguidade. José, outro personagem fundamental, se tornou governador do Egito e salvou sua família da fome. Isso significa que as terras africanas foram frequentemente o cenário para os grandes movimentos do plano divino. Além disso, a própria igreja primitiva foi profundamente influenciada por pensadores africanos. Agostinho de Hipona, um dos teólogos mais importantes da história cristã, era africano. Suas ideias moldaram a teologia ocidental e ajudaram a estabelecer os fundamentos do cristianismo. No entanto, raramente se enfatiza sua herança africana. A tentativa de apagar a presença dos negros na Bíblia não se limitou apenas a figuras históricas. As imagens que vemos em pinturas, filmes e até mesmo nas ilustrações das Bíblias modernas frequentemente retratam personagens bíblicos como europeus de pele clara. Isso é um reflexo do viés cultural imposto ao longo dos séculos. No entanto, ao estudar a Bíblia e a história, fica claro que os personagens bíblicos eram, na maioria, de origem africana e semítica. Mas por que essa distorção aconteceu? A resposta está no poder da narrativa. Quem controla a história, controla a percepção do mundo. Durante séculos, a ideia de um cristianismo branco foi usada para justificar o colonialismo e a escravidão. Ao retratar Jesus e os profetas como europeus, os colonizadores reforçaram a noção de superioridade racial e apagaram a contribuição dos negros para a fé cristã. No entanto, a verdade não pode ser negada para sempre. Cada vez mais pessoas estão redescobrindo a rica herança africana da Bíblia e entendendo que os negros sempre fizeram parte do plano de Deus. Essa revelação não serve para dividir, mas para unir. Saber a verdade fortalece a identidade e permite que todos vejam seu valor aos olhos de Deus. A profecia bíblica também menciona a luta dos negros ao longo da história. Em Deuteronômio 28, Deus advertiu os israelitas sobre as consequências da desobediência. A passagem descreve um povo que seria levado em navios para uma terra distante e viveria sob opressão. Essa descrição se assemelha notavelmente ao que aconteceu com os africanos durante o comércio transatlântico de escravos. Embora essa passagem tenha sido escrita muito antes desses eventos, ela ressoa com as experiências de muitos descendentes africanos. Mas Deus é um Deus de justiça.
A Bíblia deixa claro que ele ouve o clamor dos oprimidos e age a favor dos que sofrem. Ao longo das Escrituras, vemos que sempre que um povo enfrentava dificuldades, Deus intervinha para trazer libertação. Foi assim com os israelitas no Egito, foi assim com os exilados na Babilônia e continua sendo assim hoje. A opressão nunca tem a palavra final, porque Deus sempre traz redenção. O que isso significa para os negros hoje? Significa que sua história não é apenas de sofrimento, mas também de superação e propósito divino. Significa que Deus sempre esteve ao lado daqueles que enfrentam injustiça. Significa que você, independentemente de sua origem, é parte de algo muito maior do que pode imaginar. A Bíblia nos ensina que todas as nações, tribos e línguas fazem parte do reino de Deus. Em Apocalipse 7:9, João tem uma visão de uma multidão incontável de todas as nações adorando diante do trono de Deus. Isso prova que o cristianismo nunca foi uma fé limitada a um grupo específico, mas sim uma mensagem universal para toda a humanidade. Se você já duvidou de seu valor ou sentiu que sua identidade foi apagada, saiba disso. Deus vê você. Deus conhece sua história e Deus tem um plano para você. Sua fé não é emprestada de outra cultura. Pelo contrário, ela faz parte do legado que os negros carregam desde os tempos bíblicos. Agora que essa verdade foi revelada, a pergunta é: o que você fará com ela? Você permanecerá em silêncio ou ajudará a espalhar essa mensagem? Você permitirá que a história continue sendo contada de forma distorcida ou compartilhará a verdade? A escolha está em suas mãos. Se esta mensagem ressoou com você, não guarde para si. Ajude a levar essa revelação a mais pessoas. Se inscreva no canal, ative as notificações e compartilhe esse vídeo. Juntos, podemos restaurar a verdade e fortalecer nossa identidade espiritual.